Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada N Nascimento, autora de algumas obras literárias que estão aparecendo aqui na tela para você e autora de algumas letras musicais, das quais você pode conhecer na playlist deste canal chamada Minhas Músicas. E neste vídeo eu quero bater um papo reflexivo com você a respeito dos idosos. Em especial, esse negócio das pessoas olharem para um idoso como se ele não tivesse tido um passado, uma história, ok? Fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum aprendizado, reflexão e não tirar nenhuma conclusão precipitada. Se a gente parar para observar, muitas pessoas têm um mau hábito de olhar para os outros como se eles não tivessem um passado, como se eles não tivessem uma história, como se eles fossem uns anjinhos do bem. No entanto, a gente sabe que todo ser humano um dia foi uma criança, foi um adolescente, passou ali pela fase adulta com um certo vigor, até chegar na velhice. Nem todo idoso teve uma conduta mil maravilhas durante a juventude e durante a fase adulta ali em que estava com saúde. Nem todo idoso foi um bom pai ou uma boa mãe. Nem todo idoso foi um bom cidadão na sociedade. Só que muita gente olha para os velhinhos de cabelinho branco, bem galinha, e acham que eles são os coitadinhos do mundo pelo fato de estarem um pouco debilitados por conta da idade, por conta muitas vezes de alguma doença e por aí vai. Por que eu estou gravando este vídeo? Porque existe muita gente que tem um mau hábito de sair falando de outras pessoas no sentido de que: nossa, você viu? Fulano nem visita o pai e a mãe. Pai e a mãe tá lá na casa de repouso, fulano nem quer saber, fulano malemar faz um telefonema. Nossa, você viu aquele velhinho da rua? Ninguém visita, ninguém entra em contato, vive tão sozinho. Nossa, você viu aquela velhinha? Nem parece que teve família, nem parece que teve filhos, ninguém aparece. Pois bem, tem muita gente que faz esses julgamentos, esses comentários. Mas e aí? Você já parou para pensar que muitos desses velhinhos e velhinhas que não recebem visita em asilos ou que estão mesmo ali no asilo, porque tem gente que se escandaliza, né, com as casas de repouso, já parou para pensar que esses velhinhos e velhinhas que ninguém faz um telefonema, ninguém dá as caras ali para visitar na casa, foram pessoas lá atrás abusadoras, negligentes, ausentes? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que aquele idoso que você vê sempre sozinho, se vitimizando, é um idoso que lá atrás ramelou na sociedade, roubou muita gente, cometeu abuso sexual com alguém, cometeu alguma outra violência ou atrocidade? Só que isso ele não vai falar. O que eu quero dizer com este vídeo? Eu gostaria que você que está me assistindo refletisse. E se você for uma destas pessoas que sai santificando velhinhos e mortos, porque morto também, a pessoa morre e parece que virou santo. Todo mundo só rasga elogio como se a pessoa nunca tivesse cometido nada de errado na vida. Mas como o foco do vídeo é sobre os velhinhos, então eu vou focar nos velhinhos. Se você for desse tipo de pessoa que olha pelo velhinho e esquece que ele tem um passado, para com isso. Se você for desse tipo de pessoa que fica fazendo maus julgamentos acerca dos outros, como eu disse no vídeo, nossa, fulano abandonou, fulano não visita, fulano não liga, para com isso. A gente precisa entender que por trás de cada ser humano tem uma história. Às vezes, o velhinho que está hoje no asilo
foi aquele pai e aquela mãe que largou filho em creche. Foi aquele pai e aquela mãe que terceirizou a educação dos filhos. Foi aquele pai e aquela mãe que preferiu tomar decisões na própria vida sem considerar o bem-estar dos filhos. Você sabia que tem muito casal que quando vai se divorciar não está nem aí para o que vai ser do destino dos filhinhos deles? Eles só estão visando eles, o ego deles, o problema deles. Ai, eu tô me divorciando porque o sentimento acabou. Eu não sinto mais aquelas borboletas no estômago. Ai, eu tô me divorciando porque fulano, ele não lembra da data do meu aniversário, porque fulano não é tão carinhoso assim. É. E o seu filho e sua filha, o que vai ser dele agora? Agora ele vai ter que ficar sendo criado por terceiros, né? Porque quando tem um divórcio, todo mundo tem que trabalhar, sobrou pro pequeno ficar por aí, de mão em mão, correndo riscos, na escolinha, na casa dos avós, dos tios. A gente não sabe quem são as pessoas. Existem casos que divórcio é necessário? Óbvio. Tem casos de violência. Tem casos aí que tem marido que tá batendo, espancando, tá sendo um risco dentro da própria casa, infelizmente. Há casos e casos. Eu tô falando aqui dessas pessoas que nem estava passando por alguma situação de violência e nem pensou nos filhos. Aí chega na velhice, você muitas vezes está colhendo o que você plantou lá atrás. E quem está de fora não deveria meter o bedelho nisso. Não sabe da história. Outra coisa, às vezes tem gente que fala: nossa, como pode? Olha como aquele filho se refere ao pai, olha como aquele filho se refere à mãe. Mas você já parou para pensar que aquele filho tem uma história com esse pai e com essa mãe? Hoje aquele pai e aquela mãe é velhinho, mas como será que eles foram lá atrás? Então é interessante a gente parar de ficar criando coisas na nossa cabeça, tirando conclusões precipitadas acerca da vida dos outros. É interessante a gente parar com esse mau hábito de vir com julgamentos prontos, isto é, análises prontas acerca do comportamento que os outros estão tendo com a família deles. Deles. Não é com a nossa, é com a deles. E outro ponto também que eu vou dar uma estendida aqui, e agora só fugindo um pouco da questão dos velhinhos, entrando em questão de pais, mães e filhos mesmo. Aqui eu quero deixar um recado para os filhos. Filhos, se vocês já são adultos e vocês reclamam tanto do seu pai, da sua mãe, se vocês têm alguma mágoa ou algum rancor deles por conta de alguma coisa que eles fizeram a você na infância ou na adolescência, filhos, vocês não são obrigados a conviver com esses pais, ok? O que eu acho muito estranho é filhos que saem carregando mágoa e rancor de pai e mãe, saem pichando pai e mãe à torta e direita aí para os outros, inclusive em internet, mas não sai da barra da saia desse pai e dessa mãe. Vai morar no terreno desse pai e dessa mãe, não sai da casa desse pai e dessa mãe. Então, filhinhos, presta atenção aí também na conduta de vocês, tá bom? Se papai e mamãe é tão ruim assim, foi tão mal para vocês lá no passado, tá fazendo o quê na bota deles? Tá fazendo o quê na casa deles? Tá fazendo o quê no terreno deles? Então, assim, a gente tem que aprender a fazer uma autoanálise, temos que observar se nossas palavras, nossos atos têm coerência. E voltando aqui para a questão dos idosos, vamos parar com essa infantilidade de olhar para um velhinho e uma velhinha como se eles fossem santinhos e santinhas, como se eles não tivessem um passado e uma história lá atrás. Cada ser humano está colhendo muitas vezes aquilo que plantou. Então a gente precisa parar de ficar metendo o nosso bedelho na situação de vida dos outros, nas ações que os outros estão tomando. Nossa, olha como fulano respondeu o pai, respondeu a mãe. Cada família que se entenda, não é da nossa conta.
Nossa, fulano não visita, fulano não liga. Já parou para pensar que é aquele fulano e beltrano que não está recebendo ligação, não está recebendo visita? Já falou para os outros que não quer saber de ninguém na casa dele? Pois bem, é o gosto da pessoa. Aí depois que a batata assa, acontece alguma coisa, vai ficar se vitimizando? Bate a carência, bate a solidão, vai ficar se vitimizando? Falando à torta e direita pelos cantos que ninguém visita, ninguém liga? Pelo amor, a gente tem que aprender a assumir as consequências de nossas escolhas. Você aí que está me assistindo, se por acaso for papai, for mamãe, for avô, for velhinho, põe a mão na tua consciência também. O que você andou plantando por aí? Hã? E quando você fica posando de vítima por aí, de que ninguém te liga, ninguém te visita, você conta a história verdadeira para as pessoas? Você fala como você tem agido com os outros? O que você anda falando para os outros? Você fala para as pessoas o quanto muitas vezes você tem sido inconveniente, grosseiro com as pessoas? Ninguém é obrigado a ficar perto e conviver com gente grosseira, não. Ninguém é obrigado a conviver e ficar perto de pessoas que já gerou algum trauma na nossa vida, já gerou alguma coisa destrutiva. Perdoar, gente, não significa conviver, tá? Às vezes tem gente que se põe num jugo de servidão achando que eu tenho que perdoar fulano e isso significa conviver com ele. Não significa. Primeiro lugar, perdoar não significa uma amnésia. Segundo lugar, perdoar não significa que aquilo que o outro fez deixou de ser errado. Perdoar nada mais é do que, primeiro, você mostrar para o outro o porquê aquilo que ele fez é errado. Segundo lugar, é você não nutrir dentro de você sentimentos destrutivos. Por quê? Porque isso faz mal para você mesmo. Nutrir sentimentos destrutivos, mágoa, rancor, ódio, é como segurar um carvão em brasa. Quem se ferra é a gente. Porque por mais que a gente jogue esse carvão nos outros, a gente já se queimou. Então, não pega esse jugo de servidão não, achando que perdoar é conviver, ficar perto, é ficar lambendo. Não, não é isso, tá? Desencana, tira isso da tua cabeça. Não importa se alguém falou diferente disso pra você, se você ouviu diferente na sua instituição religiosa, acorda. Você é um indivíduo, a gente não é obrigado a ficar perto e conviver com pessoas que nos geram ou nos geraram algo destrutivo, tá bom? E, como eu disse nesse vídeo, com relação aos velhinhos, vamos parar com essa palhaçada aí de achar que velhinhos não tem passado, não tem uma história, tá? Hoje eles estão na velhice, precisam de cuidados, precisam de algum auxílio, é questão de cidadania. A gente faria para qualquer um, pelo menos eu penso assim, cidadãos de bem fazem aquilo que tem que ser feito independentemente de laço sanguíneo. Agora, ficar lambendo, paparicando, visitando, trazendo para convívio, não somos obrigados a fazer isso. A pessoa está lá na casinha de repouso dela, ninguém visita, ninguém liga, deve ter um motivo para isso. Deve ter. Bom, a gente só tem que aprender a parar de meter o nosso bedelho naquilo em que não nos diz respeito, ok? E eu deixo esse vídeo justamente para esta reflexão. Viu um velhinho, uma velhinha? Não esquece que ele tem um passado, não esquece que ele tem uma história, assim como todos nós, ok? Se você gostou do vídeo, se entendeu a mensagem que eu quis passar, clica no joinha. Se ficou com alguma dúvida, espaço de comentários está aí, fique à vontade para expor sua dúvida. Se não for inscrito no canal, também deixo aqui meu convite, inscreva-se, porque neste canal sempre tem conteúdos voltados para despertar e manutenção de uma boa consciência, a fim de que possamos viver neste mundo de uma maneira mais espiritual, isto é, racional, responsável e mais equilibrada. Esse canal está sendo compartilhado reflexões de multiformas, seja através de letras de música, poesias, trechos de livros e por aí vai. Então, se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo. Clica no botão, inscreva-se, ativa o sininho e vem comigo na partilha de conhecimento. E se já for inscrito, gratidão pela sua inscrição. Espero que tenha gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.